ver agora como eu adiciono um questionário à minha turma ou ao meu curso. Tá? Então eu venho aqui primeiro no curso. Eu tenho que habilitar para adição. Lógico, eu tenho que estar logado, tá? Eu não posso estar logado como estudante, tem que estar logado no mínimo como professor, tá? Ou como o gerente da plataforma. Então vai aparecer esse botão para mim ativar a edição. Eu clico nele. E aqui dentro da minha plataforma, tá? Essa que a gente utiliza aqui na escola, eu posso criar um tópico, né? Eu já criei um tópico para vocês aqui com uma prova já feita, mas eu vou criar agora uma atividade, né? Uma avaliação, um questionário para os alunos, tá? Então eu clico aqui em adicionar uma atividade ou recurso, depois eu venho aqui em questionário e adicionar. Aí eu tenho algumas configurações bem legais aqui para a gente fazer, tá? Então, primeiramente vou dar um nome para o meu questionário, né? O que vai aparecer para o aluno quando ele abrir no curso dele. Então, vamos clicar aqui, dar um nome para ele como avaliação final. Eu posso dar uma pequena introdução, né, do que é essa avaliação. Essa avaliação é a última tentativa para você ser aprovado e por aí vai. É só um dizer para o aluno, tá? O importante aqui é quando eu venho aqui para a duração, quando o meu questionário vai ser aberto. Quanto tempo eu vou ter para que o aluno faça a prova dele, né? Faça o questionário. Então vamos ver aqui nessa parte de duração. Abrir o questionário. Então eu tenho que habilitar aqui, ó, abrir e fechar, né? O encerramento do questionário. Lembrando que quando eu habilito os dois, automaticamente ficam idênticos. Se você observar aqui, está idêntico. Eu tenho que alterar, porque senão o questionário, quando o aluno abrir, vai aparecer para ele como encerrado. Então, digamos que eu vou abrir aqui dia 3 de maio, tá, às 11 horas. Vamos dizer que minha prova seja às 18 horas. Então, 18 horas é o horário que ele vai estar habilitado para começar a fazer a prova. E o encerramento vai ser no mesmo dia, tá? Ele só vai ter até as 22 horas para terminar a prova dele. Então, marca aqui 22 horas. E aí o que acontece? Se eu quiser delimitar um tempo para ele fazer a prova, só, você tem 1 hora para fazer a prova. Você tem 40 minutos, você tem 1 hora e meia. Então eu venho aqui e habilito também a opção de tempo, limite, né? Aí eu posso escolher em semanas, dias, horas, minutos e segundos, né? Então eu posso botar aqui em minutos, 60 minutos. É o tempo que ele tem para fazer esta prova. Então, período de carência aqui. Então, quando o tempo expirar, o que significa isso? É quando esse tempo acabar, o que é que ele vai fazer? Então, você tem algumas opções. Opções aqui, que ele vai enviar automaticamente. Esse é o mais interessante, porque ele guarda as respostas que o aluno já marcou e envia automaticamente. O aluno não é prejudicado, acabou meu tempo, eu perdi a prova, perdi tudo, zerei toda a prova. Não é. Então tem essas outras opções também que também deixa fazer isso, que dar um período de carência para ele, né? Ou seja, passou 1 hora, ele tem mais 5 minutos para enviar. Esse é o tempo de carência para ele tem, né? E a tentativa deve ser submetida antes do tempo de expirar. E ela não será contabilizada. Então, essa aqui significa dizer o quê? Que se o aluno não enviou antes do tempo, ele vai perder a prova dele. O que ele respondeu não vai ser registrado, né? Então, para mim, o mais interessante é deixar esta aqui, ou em alguns casos, você pode escolher essa daqui, dando tempo para ele, mas salientando que, na minha opinião, o melhor é ele fechar o questionário e enviar automaticamente. Com relação à nota, a categoria, depois a gente vai falar sobre isso, tá? Nota para aprovação, então para aparecer lá para o aluno, caso ele obtenha a nota 7, ele vai ser aprovado. E aqui é algo interessante também, tá? Que é a tentativa que ele tem. Você pode botar em 1 hora, ele pode fazer
10, 20 vezes. Mas se você delimitar aqui, tirar de ilimitado e botar aqui que ele só tem uma tentativa, ou seja, ele abriu aquela prova, ele vai fazer a atividade. Quando ele terminar, ele não pode mais abrir o questionário para modificar nada. Então, ele só tem uma tentativa. É muito interessante para você avaliar direitinho o conhecimento do aluno, tá? Com relação ao questionário que você esteja fazendo. Então, o layout da prova é como vai aparecer para o usuário as questões, né? Então, vai aparecer a cada questão, você fez um questionário de 10 questões, e se você botar a cada questão, toda vez que o aluno responder uma questão, ele tem que passar para a próxima, não aparece na mesma tela para ele. Então, você pode escolher 2 questões, 3, ou escolher toda a prova. Digamos, se a prova tem 10 questões, ele vai habilitar aqui as 10 questões de uma vez só para o aluno, tá? Então, o método de navegação é como ele vai conseguir passar de uma questão para outra. Ele vai ter que fazer sequencialmente, ele tem que responder uma por uma, ou ele pode responder a primeira, depois ir para a sexta, depois voltar para a terceira questão para continuar respondendo. Essa eu gosto de deixar o aluno livre para poder ele escolher qual ele quer responder, tá? Componente das questões, essas questões aqui, se você marcar aqui que vai ser misturadas as questões, cada questionário que ele vai gerar misturado, ou seja, a questão 1 não vai ser igual à do questionário 2, né, ou do aluno 2. Então, o aluno 1 abre uma questão, o aluno 2, a questão 1 é outra, tá? E essa mesma questão, ela pode estar ou não na prova do aluno. O feedback daqui com relação à questão, eu gosto sempre de deixar adiado, tá? Para poder o aluno não receber o feedback na hora, ele deixa adiado. E aqui é algo interessantíssimo, a parte de revisão. Tá? Durante a tentativa, eu gosto sempre de ele não ter feedback nenhum durante a tentativa. Tá? Então ele não vai ter nada durante a tentativa dele. Então, após o término, o que é que ele vai ter direito? Eu também não gosto de deixar para ele ter a resposta na hora. Porque se ele tiver em semana de avaliação, ele pode tirar uma nota baixa, ele fica desmotivado para as próximas questões, e isso pode prejudicar o desempenho dele. Então, normalmente a gente só deixa disponível aqui quando o questionário for fechado. Então, a gente desmarca aqui todas as opções. E aí, para o aluno, se o professor colocou lá na questão dele um feedback, né? Você precisa estudar o conteúdo tal. A questão se refere ao conteúdo de história antiga. Então, se você quiser, você deixa aqui um feedback específico, né, geral, e um feedback final para o usuário. Então, se o intuito do seu questionário é só simplesmente ele fazer uma prova eletrônica, né, e responder e receber o resultado, então isso aqui você pode desmarcar também, tá? Só deixa marcado aqui a tentativa dele, os acertos e erros, a nota dele e a resposta qual é a resposta correta daquela questão que ele errou. A aparência é só como ele vai deixar. Então, a outra coisa importante que eu tenho aqui na criação do meu questionário é com relação à restrição aqui. Eu posso colocar uma senha para o usuário. Tá? Eu marcando aqui na lupa, eu vejo a senha que eu estou digitando. Tá? Mas o aluno não vê essa senha. Então, se eu marcar aqui, eu consigo ver e eu sei qual é a senha e não preciso trocar. Eu esqueci a senha do questionário. Eu volto nas configurações, altero ou visualizo qual foi a senha que eu coloquei. Tá? Dentre outras coisas aqui, o mais interessante que eu acho é essa aqui, ó. Quando ele terminar o questionário dele, né, após a conclusão, ele não vai fazer nada, simplesmente vai enviar e pronto. Ele vai anexar evidências, né, de alguma coisa. E o que eu gosto muito também é esse aqui, ó. Vou mandar ele para a revisão. Porque o que é a revisão? Ele mostra a lista de perguntas, né? Se ele esqueceu de marcar alguma, vai estar sinalizada qual a questão que ele não marcou. E ele vai ter a opção de voltar e revisar o questionário dele se ele ainda tiver tempo. Tá? Feito isso aqui,
meu questionário está pronto. Tá aqui ele, tá? Então, se eu clico aqui nele, vocês vão observar que, ó, ele não tem nenhuma pergunta ainda, tá? Ele está aqui com as configurações, não vai estar disponível antes do dia 3, às 18 horas, né? E ele se encerra dia 3 às 22 horas, conforme colocamos. Bom, pessoal, a nossa videoaula de hoje fica por aqui. Próxima videoaula eu vou mostrar a vocês como adicionar a questão a este questionário que vocês fizeram. Ok? Até mais!